Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta vez nós queremos trazer a lição de número 2, lembrando aos irmãos que nós ainda estamos estudando a nossa revista da PEC, e a revista da PEC, nesse trimestre nós vamos estudar 3 cartas paulinas. Demos início a semana passada, já estamos na lição de número 2, capítulo 2 de Gálatas, e a próxima carta, porque está dividida, Gálatas nós vamos dar 6 lições, a carta de Efésios 6 e Filemão, a última lição desse trimestre. Então nós estamos na lição de número 2, o tema da lição de hoje, o Evangelho da Incircuncisão, e essa lição, ela, na maioria das igrejas, ela é ministrada aos domingos pela manhã. Eu sei que existem outras igrejas que estão realizando as escolas à noite, e em alguns lugares vamos dizer, da nossa federação, existem igrejas que estão apenas transmitindo, via internet, porque os cultos presenciais em alguns lugares ainda não está permitido. Mas, pela graça e a misericórdia de Deus, aqui estamos para trazer mais um comentário a fim de ajudar a professores, alunos, a superintendentes da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, como a gente já informou acerca do tema, o capítulo é o capítulo 2, o nosso textuário diz: E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Gálatas 2:9. Então esse é o nosso textuário, onde a gente já é bem informado nesse textuário que Paulo está, no contexto que está inserido, o versículo que é o textuário, Paulo relatando que quando ele foi ter com a igreja de Jerusalém, com os líderes maiores da igreja, que era considerada a igreja da circuncisão, ou que pregava o evangelho da circuncisão, era aqueles judeus que eram circuncidados e que aceitaram a fé, aceitaram a Jesus, e aí eles passaram agora a fazer parte da igreja. Então, nessa lição de hoje, nós vamos aprender a diferença entre o evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão. Esta lição de hoje, ela serve para que a gente venha esclarecer alguns aspectos desses evangelhos. Mas eu já quero de antemão garantir aos irmãos que tanto o evangelho da incircuncisão como o evangelho da circuncisão, eles são o mesmo evangelho, Eles se afuniram a ponto de se tornar a mesma mensagem, as boas novas. A única diferença é que o evangelho da incircuncisão era a mensagem que era pregada aos gentios. E a gente sabe que os gentios, eles tinham que ter métodos, tinham que ter formas diferentes para se chegar a eles, para anunciar a eles. Então, por isso que o tema da lição de hoje é o evangelho da incircuncisão, aonde a gente vai entender que nesta lição, Paulo ele era pressionado pelos judaizantes a querer que todos os gentios que aceitassem a fé, agora eles passassem a ser circuncidados, a ser, vamos dizer, de uma certa forma, levados à lei. E a gente vai ver que Paulo ele combate isso, tanto aqui em Gálatas, como em outras passagens que ele escrevera acerca da circuncisão. Então, a nossa verdade prática, eu já lhe convido a, junto comigo, acompanhar, que diz: uma vez que nos identificamos com a morte de Cristo, estamos mortos para a lei e aptos a viver para Deus. Então, perceba que a lei, ela vem ao mundo com uma finalidade, de mostrar o pecado. A lei, ela tem esse objetivo, de denunciar o pecado. Então, quando alguém pecava, esse alguém estava condenado pela lei e era morto. Então, nós cristãos,
sabemos que nós estamos mortos para a lei. A lei já não tem mais nenhum valor, ou vamos dizer, a lei ela já não tem mais nenhuma autoridade sobre nossas vidas, porque nós estamos em Cristo. Morremos para a lei para vivermos para Deus. É como Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 7, ele fazendo esse contraste. E eu já tive oportunidades que expliquei sobre isso, que Romanos capítulo 7 fala de um casamento, né? Denota um casamento ali, onde o esposo ele está no lugar da lei, a esposa somos nós, a humanidade. E esse casamento ele aconteceu. Agora, para um se ver livre do outro, no caso nós, que somos representados pela mulher, queremos nos divorciar, não podemos, né? Então, para aquele casamento chegue ao fim, alguém tem que morrer, o marido ou a esposa, mas o marido não tem como morrer, porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo acerca da lei, diz que a lei é boa, é santa, é vinda de Deus. Já a humanidade, ela tem que morrer para essa lei, então ela morre para a lei, como no papel de esposa, ela morre, então o casamento é desfeito. Então, quando a morte ali, ele está livre. Então, nós morremos para essa lei e agora nós passamos a viver, escolhendo agora Cristo, e tomando aí o lugar, vamos dizer, de noiva do Cordeiro. E aí por isso que a nossa introdução, a nossa verdade prática, ela nos informa que nós morremos para a lei, para vivermos para Deus. Então todo cristão que professa o Evangelho, ele é alguém que já está morto para a lei e vivo para Deus. E é por isso que nós não podemos voltar a regredir a questão dos preceitos da lei, a questão da circuncisão. Por isso que o tema da lição é um evangelho da incircuncisão. Não é um outro evangelho, é o mesmo evangelho de Cristo, mas mostra que nós, gentios, não precisamos ser circuncidados para sermos salvos, para sermos considerados novas criaturas. Então, a nossa lição ela vai trazer em todo o seu conteúdo palavras nesse sentido, de que o Evangelho é para todos, a universalidade do Evangelho e também a questão da liberdade cristã. Mas antes de passar a introdução, eu quero só lhe convidar a acompanhar comigo os objetivos. O primeiro objetivo é conectar Paulo com os outros apóstolos, porque não havia diferença entre os apóstolos. O segundo, demonstrar que ninguém pode ser justificado pela lei. E o terceiro, compreender que só a fé em Jesus, ela redime judeus e gentios. Não tem uma outra forma da pessoa ser redimida a não ser pela pessoa de Jesus. Por isso que Jesus ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, sem Jesus não tem como nós alcançarmos a salvação. Não tem como o homem alcançar o céu confiando no que ele faz, confiando na lei, porque a lei ela não vai salvar ninguém, ela não vai ter ninguém por inocente. A nossa introdução, ela diz assim: Paulo volta a defender o seu apostolado, tendo uma acalorada embate com os judaizantes e recebendo o reconhecimento dos apóstolos em sua missão entre os gentios. Fica definido que a circuncisão não deve ser imposta aos não-judeus convertidos à fé cristã. Então perceba que o nosso primeiro parágrafo da nossa introdução nos informa que o apóstolo Paulo ele vai ter com os líderes ou com aqueles que eram considerados colunas da igreja primitiva, da igreja mãe, da igreja de Jerusalém. Ele vai ter com Cefas, que é Pedro, com João e com Tiago. E ali, Tiago, ele, junto com Pedro, eles fazem como se fosse um mini conselho, e ali eles liberam Paulo e Barnabé para continuar a sua obra, as suas viagens missionárias, anunciando o Evangelho. E eles dizem: Evangelho da incircuncisão. E nós ficamos aqui
em Jerusalém, continuando com o evangelho da circuncisão. Então a gente já aprende aqui nesse primeiro parágrafo da introdução que o evangelho que Paulo defendia era o evangelho que tinha como propósito transformar vidas, salvar vidas. Era o evangelho que trazia boa notícia para a humanidade. Então todos os embates que Paulo ele trava com os judaizantes, com aqueles que eram oriundos do farisaísmo, Paulo ele sempre defendia o nome de Cristo. E o interessante é que esses falsos mestres que se instalavam dentro das igrejas gentílicas com essa falsa mensagem de que para ser salvo precisava ser circuncidado, precisava observar os preceitos, precisava sacrificar. Tudo isso Paulo ele vai sempre com a sua defesa. Mas esses falsos mestres eles não apenas plantam essas ideias, mas eles querem a todo custo difamar tanto o próprio Paulo como o seu ministério, como a sua mensagem. Eles querem tirar de cena tudo que Paulo tem pregado. Então a gente vai aprender nessa lição que, vamos dizer que esse primeiro embate dos judaizantes ao chegar em uma determinada localidade, como na região sul da Galácia, nas igrejas que Paulo plantou, eles sempre chegavam dizendo que Paulo não tinha autoridade como apóstolo, porque ele não tinha sido enviado ou não tinha o seu apostolado reconhecido pelos apóstolos verdadeiros ou pelos apóstolos que fizeram parte do ministério terreno de Cristo. Eles sempre chegavam com essa mensagem. Então, por isso que Paulo vai ter congência com a igreja primitiva, com as colunas da igreja, os pais ali da igreja, para que eles viessem liberar, ou vamos dizer que dar uma carta ali de recomendação, de que não estava proibindo Paulo de pregar, de que aceitava a mensagem de Paulo, de que reconhecia o ministério apostolado de Paulo. Então, quando Paulo vai ter com eles, é com essa finalidade, de quando eles chegarem em um determinado local, ali os judaizantes, os falsos mestres, querer levantar diante da igreja plantada ali, essa dúvida, eles já sejam ou já tenham suas bocas fechadas, porque Paulo ele vai juntamente com Barnabé e Tito a Jerusalém, e ali eles recebem essa autorização dos pais da igreja ali, Pedro, Tiago e João, para ter essa liberdade de anunciar o evangelho aos gentios. Então a gente percebe que o que coordena a obra evangelizadora ou a obra missionária de Paulo não é as regras, muito pelo contrário, é a graça. A graça é a força motivadora do evangelho. Então não é os métodos, não é essas regras impostas por homens, mas é a graça de Deus que faz com que Paulo ele tenha sucesso na sua empreitada de evangelizar. O segundo parágrafo da nossa introdução diz: se a carta aos Gálatas tivesse sido escrita depois do concílio de Jerusalém, bastaria a Paulo mostrar às igrejas a decisão dos presbíteros e apóstolos de Jerusalém, isentando os gentios do rito da circuncisão, e ele já teria tapado a boca dos insolentes judaizantes. Perceba que o último parágrafo da introdução diz para nós que a escrita dessa carta de Gálatas, ela é muito antes desse primeiro concílio que está registrado lá em Atos. Então essa carta ela é muito antes do primeiro concílio, porque se fosse escrita depois, como tem algumas pessoas que acham que essa carta ela é muito posterior à apresentada, muito depois de 55 a 56 depois de Cristo, então Paulo bastaria mostrar, e aí eles calavam a boca, mas essa carta ela é muito antes do concílio. Então quando vai acontecer o concílio, tanto Paulo como Barnabé, como ali Tito, como os pais da igreja, Pedro, Tiago e João, eles já são informados acerca desses acontecimentos, acerca dos falsos mestres, acerca daqueles que eram acusadores do ministério de Paulo. E nessa lição eu já quero garantir para os irmãos que vai ter um tópico que vai falar sobre os falsos irmãos na fé, que são pessoas que estão no meio da igreja, mas que têm uma motivação errada, mas que está lá
por uma motivação errada e não com o objetivo verdadeiro, que é de servir e adorar a Deus. Vamos passar para o primeiro ponto da nossa lição, que é com base aí no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6, e diz: defesa do Evangelho em Jerusalém. Esse é o primeiro ponto. E esse ponto ele tem uma introdução e eu quero até ler para que sirva para o que a gente vai comentar. Diz assim a introdução do ponto: tanto o chamamento de Paulo como sua nomeação tiveram origem no próprio Deus. Todavia, dadas as investidas dos legalistas contra o seu ministério, ele vai a Jerusalém para um encontro com a liderança apostólica. Então aqui está, na introdução desse primeiro ponto, as informações de que Paulo ele sempre procurou viver de uma forma, depois da sua conversão, ele sempre procurou viver de uma forma que agradara a Deus, de que Deus era louvado. Então a gente entende que os falsos mestres eles tinham por objetivo sempre estar armando ciladas, sempre estar armando investidas, a fim de que Paulo viesse a tropeçar, a fim de que Paulo viesse parar de anunciar o Evangelho. Então Paulo, como era uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, ele foi motivado a ir a Jerusalém, e juntamente com Tito ali, e a história vai dizer que quando eles chegam em Jerusalém, Tito, sendo um grego gentílico, fazendo parte da comissão do apóstolo Paulo, da comitiva do apóstolo Paulo, ele não foi constrangido pela igreja de Jerusalém a ser ali circuncidado. Pelo contrário, a gente vai ver que Paulo, ele também tinha um cooperador por nome Timóteo, que ele o chamava de filho amado, considerava como um filho ministerial, e aí a gente vai entender que Paulo ele permite que Timóteo é circuncidado, mas ele não permite que Tito seja. A gente entende que Timóteo ele foi circuncidado para que servisse de exemplo a questão de que ele era filho de uma judia. Então a gente entende que não foi por finalidade de ser salvo. Não, pelo contrário, foi para dar um exemplo de que ele era temente, para não causar escândalo, e assim a gente percebe que ele permite Timóteo ser circuncidado para glorificar a Deus, para ajudar a evangelização, para ganhar outros judeus para Cristo, mas não permite que Tito seja, porque Tito ele era um gentio. Então, se naquele momento, nessa viagem de Paulo a Jerusalém, ele permitisse que Tito fosse circuncidado, aí a gente ia ver que esse evangelho da incircuncisão, ele estaria comprometido, ele estaria sendo um evangelho aí que não ia ser autêntico, não ia ter veracidade de fatos, porque o líder, o apóstolo Paulo, ia permitir aí que o seu cooperador Tito fosse aí circuncidado. Vamos passar ao primeiro tópico da nossa lição, que fala viagem revelada a Jerusalém. Aqui é o versículo 2 e 2, que diz assim, o texto base: subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então perceba que a ida de Paulo a Jerusalém foi por meio da revelação. Paulo ele foi um apóstolo que nasceu fora de tempo, como ele mesmo diz, mas em todos os momentos da sua vida, depois da sua conversão, ele foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Antes de assumir o seu, vamos dizer que seu ofício de apóstolo, de missionário, ele passou 13 anos só aprendendo com o Senhor na base da revelação. E aqui ele tem mais uma revelação de subir a Jerusalém para que ele não estivesse fazendo algo em vão, para que o que ele fizesse não tivesse de encontro o que a igreja de Jerusalém fazia. Então por isso que ele procura, o Espírito Santo lhe motiva, lhe impulsiona a procurar ali os líderes da igreja para que Deus fosse também glorificado nessa ida de Paulo a Jerusalém. Vamos passar agora ao segundo tópico, que diz falsos irmãos. Aqui é com base no versículo 4, que diz assim: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram
com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, reduzir-nos à escravidão. O apóstolo Paulo, quando ele faz essa denúncia de que havia falsos irmãos que procuravam a todo custo se meter na questão da liberdade cristã, o apóstolo Paulo ele denuncia aqui que as pessoas queriam colocar ele e todas as pessoas que se convertiam espreitar para que eles voltassem a viver como escravos, debaixo da lei, sempre condenados. E aqui Paulo, ele mais uma vez mostra a eficiência da sua palavra, da sua mensagem. E a mensagem dele era um grito de liberdade. E é por isso que essa carta de Gálatas ela é conhecida como a carta magna da liberdade cristã. Não existe nenhum outro escrito, não existe nenhum outro livro, nenhuma outra carta no Novo Testamento que fala tão bem, com tanta propriedade, quanto o livro de Gálatas acerca da liberdade cristã. Então é muito perigoso as pessoas, principalmente os cristãos, não digo os falsos mestres, porque esses já se declaram, se declaram que são opositores do ministério e da mensagem paulina. Mas os irmãos que congregavam, que estavam ali como pessoas infiltradas a serviço do mal, a serviço dos falsos mestres, das suas mensagens e do espírito do anticristo, tinha sempre o objetivo de deturbar o bom andamento da congregação, o bom andamento da obra de Deus. E é isso que Paulo vai aqui denunciar. Vamos andar, porque senão o tempo passa e nós não concluímos aqui a nossa lição. Vamos para o terceiro tópico, Evangelho acima de homens. E isso com base no versículo 6, é o terceiro tópico do primeiro ponto. Então, meus irmãos, esse tópico, quando fala que o Evangelho acima de homens, nós precisamos entender que o Evangelho, ele não nasceu no coração humano. O Evangelho, ele não teve a sua origem aqui na terra. Pelo contrário, ele veio lá de cima. O Evangelho é as boas novas, não dos homens para os homens. O Evangelho é as boas novas de Deus para os homens. Quando nós entendemos que o Evangelho, ele não nasceu aqui, ele não é daqui, nós entendemos que o Evangelho é de Deus, o Evangelho é de cima. Então não nasceu na concepção humana. Ele não veio, não é um fruto ou um projeto idealizado por um homem, mas é fruto da graça de Deus. É Deus querendo o homem livre, assim como era lá no Jardim do Éden, antes da sua queda. Então o Evangelho, ele está acima de qualquer homem, de qualquer método, de qualquer regra. O Evangelho é a graça. O Evangelho é a graça de Deus, é a liberdade cristã, é a universalidade de salvação para todos, independentes de ser judeus ou gentios. Todos são vistos como pessoas que necessitam de salvação diante de Deus. Vamos passar agora para o segundo ponto da nossa lição, que tem por tema o único evangelho para judeus e gregos. Isso no verso 7 ao 10. Comentário expositivo do verso 7 até o verso 10. O primeiro tópico desse segundo ponto fala o evangelho da incircuncisão. Aqui nesse tópico a gente vai ter uma ideia de que o evangelho da incircuncisão era o evangelho que era encabeçado pelas mensagens escritas de Paulo e as suas mensagens pregadas de viva voz. A gente percebe que esse evangelho ele tinha por mentor Paulo, que era o maior líder aí que pregava o evangelho da incircuncisão, porque Paulo ele é conhecido também como o apóstolo dos gentios. Foi o que teve um chamado específico para anunciar o evangelho às pessoas que não eram judeus, ou seja, que eram gentios, que eram gregos de outras nacionalidades. Então Paulo ele foi o responsável para estar administrando essa porta do evangelho, que é o evangelho da incircuncisão. Então no evangelho da incircuncisão, ele não há espaço para se voltar à lei, à observância dos preceitos da lei, a questão da circuncisão e nem tampouco dos, vamos dizer, de todos os ritos.
ali que a lei oferece ou disponibiliza para os seus seguidores, para os seus adeptos. Vamos agora passar ao segundo tópico, o evangelho da circuncisão. Primeiro a gente viu o evangelho da incircuncisão, agora o segundo tópico, o evangelho da circuncisão. Então, eu falei que o evangelho da incircuncisão era encabeçado por Paulo, que foi o escolhido por Jesus para anunciar o evangelho aos gentios. Já o da circuncisão era encabeçado por Pedro, que aqui no texto aparece como Cefas, e também Tiago e João. Esses três, eles eram os que eram responsáveis por anunciar o evangelho em Jerusalém, Judéia, e Samaria, e os confins da terra era já o evangelho da incircuncisão. Então o evangelho da circuncisão era preservar aqueles judeus que aceitavam Jesus e que fazia parte, integrava-se à igreja e que às vezes não queria ignorar a questão da circuncisão. Então Paulo, ele entende que Pedro e Tiago eles são responsáveis para continuar trabalhando dentro dessa perspectiva da circuncisão. Por isso que essa lição de hoje ela faz essa distinção entre o evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão. Vamos passar para o terceiro tópico, que diz reconhecimento e recomendação. Aqui nesse tópico nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele tem o seu reconhecimento por Pedro, por João e também por Tiago. E a recomendação, eles recomendam que todos recebam, porque por onde Paulo andava, havia em cidades que não eram dos judeus, mas era dos gentios, dos gregos, dos romanos, mas todas tinham sinagogas. E nessas sinagogas havia judeus, porque para se formar uma sinagoga era necessário ter pelo menos umas 5 famílias de judeus. Então, aonde tinha, eles faziam a sinagoga. E Paulo, quando ele chegava em um determinado local, ele procurava logo as sinagogas para evangelizar, para anunciar o evangelho. E ali a recomendação dos patriarcas, vamos dizer, da igreja primitiva de Jerusalém era para que recebesse Paulo, que Paulo não estava fazendo nada oculto dessa igreja, não estava fazendo nada por partidarismo, pelo contrário, era para o engrandecimento do reino de Deus, em prol do reino de Deus. E é isso que a igreja de Jerusalém faz, reconhece e recomenda o ministério de Paulo. O terceiro ponto, Paulo resiste a Pedro. Aqui nesse ponto, em especial, no tópico primeiro, a gente vai ver a inconstância de Pedro. E a inconstância de Pedro, Paulo quem relata que teve um embate, cara a cara, o resistiu face a face e repreendeu a Pedro na Antioquia, que era a cidade onde Paulo ele foi ou exerceu seus primeiros passos de mestre na palavra, onde ele discipulou aquela igreja e foi aquela igreja que o enviou ao campo missionário. Então Paulo ele vai registrar aqui no versículo de número 11 de que Pedro ele está em Antioquia e lá a maioria da igreja era composta por gentios, gregos, e Jerusalém, a igreja de Jerusalém envia alguns irmãos judeus para ir visitar a igreja de Antioquia. Quando chega lá em Antioquia, a história vai dizer que Pedro, que comia e bebia com os irmãos que eram gentios, ele agora começa a se afastar dos irmãos. Na frente dos judeus, ele se recusava a comer com os gentios. Quando os judeus se afastavam, Paulo ia lá e comia. E ficava, ora aqui, ora ali. Na hora que ele estava aqui, desprezava os do outro lado. Então Paulo percebeu isso e se incomodou. Foi quando Paulo o repreendeu face a face. Achou que ele necessitava de uma repreensão diante de todos, e Paulo fez. Porque o Pedro, além de estar no erro, ainda estava, de uma certa forma, levando alguns a fazer o mesmo erro. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer que até Barnabé foi persuadido por Pedro a ficar naquela, vamos dizer, naquela jogada. De hora agrada um, hora agrada outro, e não tinha uma posição. Não reconhecia a questão da fraternidade, da comunhão entre as igrejas.
E aqui é onde Paulo ele tem esse embate com Pedro. E esse primeiro tópico, a inconstância de Pedro, é o motivo do qual ele recebe essa repreensão da parte de Paulo. O segundo tópico, ninguém é justificado pela lei. Nesse tópico, creio que não há nenhuma dificuldade da compreensão, porque já falamos aqui de uma forma bem limitada, né? Mas falamos que a lei ela não tem papel de salvar. A lei ela não tem esse objetivo de salvar ninguém, mas só Jesus. A única coisa que a lei pode fazer em prol de salvação é pegar um pecador e levar até o Salvador, mostrar a cruz, mostrar ali o Calvário, e assim essa pessoa alcançar a graça da salvação por meio de Jesus. Terceiro tópico, crucificado com Cristo. Esse é um dos versículos mais conhecidos, onde Paulo ele vai dizer que a vida que ele vive agora, ele vive na fé no Filho de Deus, o qual nos amou e entregou a si mesmo por nós. Quando Paulo ele cita esse versículo, nós precisamos entender que Paulo ele tinha deixado para trás tudo que ele entendia por lei. Ele era um perito na lei farisaica. Desde a sua infância ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Era um mestre por excelência. Mas agora que ele teve a sua vida transformada por Jesus, ele agora deixa tudo isso para trás. E agora ele vive pela fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Tudo aquilo que escravizava ele, ele deixa de lado. Não serve mais para a vida cristã. Então a gente precisa entender que a pessoa que está em Cristo, ela é livre. Ela tem liberdade, ela se sente alegre para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então, eu quero me despedir aqui dos irmãos, mas antes eu quero deixar a aplicação pessoal que diz: a experiência da salvação através da graça e mediante a fé em Cristo deve produzir em todos os cristãos regenerados o pleno conhecimento da eficácia e suficiência do sacrifício de Cristo. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e que no próximo final de semana nós estaremos aqui pela graça de Deus. Fique na paz do Senhor.